Boa noite! Hoje, quarta-feira, hoje nós temos duas convidadas especiais também. Todos são, né? Todos que vêm aqui são especiais, né? Todos são nossos convidados especiais. Mas hoje nós vamos falar de um assunto especial. Específico? Especiais, nós mulheres. Específico para a mulher, o para assunto as de mulheres, hoje. e nós mulheres somos especiais, então é um assunto especial, né? Conosco hoje está aqui, com muita honra, que recebemos vocês aqui, a Vivi, lá da Vivi Hits, né? Viva Hits, tá aqui, ó. E a Kissila, um nome extremamente comum, assim, que a gente ouve todo dia. Kissila, a gente ouve falar sempre, né? Meninas, sejam muito bem-vindas, uma honra ter vocês aqui para contar a história, né, da Vivi. Você vai contar tudo sobre ela hoje, né? Vixe, que medo, Você hein? vai Que abrir a boca sobre ela. Hoje que eu já treinei, eu já posso falar, né? Se não tivesse treinado, te matar no seu treino, né? Isso. Sejam bem-vindas e elas estão aqui já provando o café sem açúcar e com canela, que é excelente para a saúde, né? Sim, ajuda também, entrando já na parte metabólica, ajuda no metabolismo também, acelera o metabolismo da canela. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, por a gente estar aqui. Trouxe a Kissila, que é uma amiga minha e também treina no Viva Hit e conhece quase toda a história, né? Desde o começo treinando com a gente. Então acredito que ela vai conseguir também falar muitas coisas legais sobre o Viva Hit. Que legal, né, Ari? Para nós é um motivo também de orgulho tê-las aqui. A Juscelia já tinha falado há um tempo atrás sobre essa possibilidade, e falar da saúde da mulher para nós é importante, né? Sim. No momento em que a sociedade debate muito, principalmente as mulheres como vítima, né? E nós temos que inverter essa chave, mostrando o lado forte da mulher, né? Da mulher que também tem o seu espaço na sociedade, através da academia, da busca da saúde. E vocês são, como disse a Juscelia, são especiais, né? As mulheres ocupam já o seu espaço por aquilo que vocês são. Vocês são mães, né? Todo ser que é mãe é especial, e a gente tem que ter isso a cada dia mais fortalecido em nossa sociedade. Então, obrigado por estarem aqui. Vamos falar um pouquinho da história de vocês e também desta prática da academia aqui no município de Sorriso. É verdade. Para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho de cada uma. Quem é a Vivi, quem é a Kessila, onde vocês nasceram, de onde veio, para onde vai, qual o time que torce. Tem que ser Flamengo, né? Tem que ser Flamengo. Senão a entrevista acaba aqui. Sou gremista. Não, o Grêmio, nós gostamos de entrar em quadra, em campo com o Grêmio. Os imortais podem ficar. Gremista de coração, porque eu não sei fazer o meu jogo. Sei do Brasil só. Olha, eu tenho orgulho de falar que eu sou sorrisense, eu nasci aqui em Sorriso, então estou há 30 anos aqui na cidade. Meu pai e minha mãe são conterrâneos, eles vieram muito jovens aqui, eles vieram com minha irmã com quase um ninho de idade. Então, eu e meu irmão, seus pais? Junei Guadaini, Neuza Maria Alba Guadaini. Eles vieram do sul também. Sim. Então, eles vieram trabalhar em fazenda, não vieram na cidade em si. Então, foi 80 e alguma coisa, nem lembro certo a data. Eles vieram para cá e aí foram construindo a vida deles aqui. E foi onde a gente foi nascendo e crescendo na cidade. E eu gosto muito de Sorriso. Falo pro meu esposo, que é de São Paulo, eu falo, se você que um dia pensar em morar fora daqui, em São Paulo, nunca. E eu não me enxergo em outro lugar, né? Então, nasci aqui, fiz minha vida aqui, e minha história é um pouco longa na educação física, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas minha vida nunca foi muito fácil, porque é uma família humilde. Então, meu pai batalhou com caminhão, minha mãe com empregada doméstica para dar a faculdade para os filhos, né? E isso, quando eu me formei, foi muito gratificante para meu pai, né? Para minha mãe, formar os 3 filhos em faculdades muito boas, né? E ter a sua carreira. E hoje eu tenho o Viva Hit, sou empresária junto com meu esposo. Então, gosto de esporte, sempre gostei. Jogava voleibol pelo município, a gente jogava Mato Grossense, jogava para fora. E meu sonho sempre foi na área do esporte. Então, não tinha como dar errado, né? Nessa minha escolha. Acho que é isso. Legal. Que escola? Aqui em Sorriso? No Aureliano e no Mário Spinelli. Aureliano e Mário Spinelli. Eu sou do Mário Spinelli. Minha trajetória toda foi no Mário Spinelli. A minha época do Mário Spinelli, a gente tinha que acampar lá para conseguir vaga. É raro quem não passou pelo Mário Spinelli. Sorriso, sim.
Sorriso, a Mari Spinelli é marcante na vida de todas as escolas aqui são boas, mas o Mário Spinelli é a pioneira, né? Então, automaticamente, Principalmente muitos de nós... quem ajudou a colonizar Sorriso, né? Sim, Mário As Spinelli. formações eram ali no Mário Isso, Spinelli. em particular depois foi a Escola São José, né? Uma É. das primeiras também na De área biodinâmica. particular daí. Vinícius de tem a Moraes. Escola Vinícius, isso, tem a Vinícius e veio vindo várias outras. Que bom, né? Que Uhum. bom. E agora hoje nós temos até faculdades de medicina em Sorriso. Sim. Cresceu Olha o muito. Como avanço, cresceu. Uhum. né? Graças a Deus cresceu. Uma cidade jovem de 40 anos com tantas inovações aí que muitas cidades antigas, muito mais velhas que Sorriso não tem, Uhum. né? Não tem a nossa economia, não tem a evolução que tem aqui e que espero que continue crescendo. Né? Mas é um público que eu acredito que participa muito das faculdades aqui, né? Uhum. Então tem muita gente que vai para fora assim, mas as faculdades daqui elas são bem cheias, eu São. vejo isso. E as online tá crescendo bastante também, né? Mas Estão. as presenciais ainda são bem presentes. Né? Uhum. E a Késsila? Quem é Késsila? Késsila, né? Kissila. Kissila. Bom, eu sou Kissila, Bom, perto de vocês eu sou novinha de Sorriso. É. Eu sou do interior de São Paulo. Ainda bem que ela falou novinha de Sorriso. Ai. Tem 7 anos que nós moramos aqui. Eu vim com a minha família, vim com os meus pais. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é professora. E aí meu pai veio, ficou aqui um tempinho trabalhando, viu que era bom e falou pra minha mãe, olha, a gente vai ter que ir. Vai ter que ir pra lá é o lugar, se a gente quiser crescer, é lá. Vocês vieram da onde? No interior de São Paulo, chama Garça, a cidade fica entre Bauru e Marília, são as cidades mais conhecidas ali por perto. E aí ele veio, eu lembro que na época eu tinha acabado de começar a faculdade, eu perguntei pra ele, ele falou pra mim se eu queria vir conhecer, né, Sorriso. Eu falei assim pra ele, se eu não gostar, eu posso ficar? Aí ele pegou e falou assim pra mim, filha minha, eu só saio de casa casada. Aí eu falei, então eu não quero conhecer, eu só vou. Aí eu não vim conhecer, quando cheguei, aproveitei até o último. Aí quando foi o dia de vir, dia 27 de janeiro de 2019, falei, agora nós vamos. 2019 a gente chegou aqui. Aí com 6 meses eu conheci o meu marido. E casou aqui, E daí? casei aqui. Aí casei aqui. Culpa do papai. Foi, culpa do meu pai. E aí aqui eu me formei, né? E agora... Você é formada em quê? Eu sou arquiteta. Hoje eu trabalho com a arquiteta Carla Bertuol. E aí um dia eu postei, nunca fui de academia, nunca gostei de academia. E um dia eu postei no meu Instagram que eu queria um lugar que fosse um ambiente diferente de uma academia comum. E disparado, me mandaram o perfil da Vivi, disparado. Aí eu peguei e marquei uma aula experimental e nunca mais saí. Já vai fazer 4 anos. 2 casamentos. Foi 2 casamentos. Foi 2 casamentos. Uhum. E eu falo que eu e a Vivi, a gente é muito igual, porque os nossos maridos são totalmente off, low profiles, bem quietinhos a dele, e eu e ela, a gente partilha do mesmo neurônio. Então deu certo. Ai, que bom. Pra frente. Muito bom. Vivi, eu lembro que um dia a Vivi me convidou para ir lá conhecer a academia dela, né? Teve a inauguração que ela fez e nós estávamos em viagem, não conseguimos ir na época, mas depois eu fui lá fazer uma visita e você me contou um pouco da sua história, assim, Sim. você e seu esposo, né? Até eu quero mandar um abraço a ele. Ele não pôde estar aqui hoje, né? Sim. Mas sintam-se os dois abraçados, né? Por nós também. Você contou que você iniciou pequenininha, né? No quintal de casa. No quintal da sua casa, né? E foi ali, como que foi esse início para vocês? Por que nós gostamos de contar a história das pessoas, né? Para incentivar as outras, né? Hoje nós vivemos num mundo que, não dá certo, eu não consigo, né? Gente, olha, a Vivi começou no quintal da casa dela. Igual a Vivi, nós temos outras histórias assim. Então não desistam das coisas, né? Fácil, nem difícil, porque você vai ter que viver. Sim. Então a Vivi vai contar a história delas e como aconteceu e prestem atenção para a gente se inspirar em pessoas reais que dão certo. Eu falo quando a gente vai assistir os grandes empresários, né? Parece que é algo tão distante, né? Então, quando a gente vê lá, sei lá, Thiago Negro, né? A gente fala, meu Deus, Thiago Negro. Ele contando, né, a vida dele, como era, falando, meu Deus, é algo tão distante, assim. Óbvio que a gente tá muito distante. Mas daí, quando a gente começa a ver da onde a gente era e da onde a gente está, já é uma evolução tão grande, né? Então, eu comecei a faculdade direcionada para a educação física pro voleibol.
Eu fui até trabalhar no lugar do Carlão, o Carlão teve que substituir, ele teve que fazer cirurgia, e fui atender, ser técnica de voleibol. E aí eu descobri que não era o que eu queria. Aí eu falei, o que eu faço da minha vida? Porque eu entrei na educação física para ser técnica de voleibol, tava definida isso. E de repente eu não era. Eu falei, vou ter que descobrir na faculdade. Até eu pensei em sair da educação física bacharel e ir para licenciatura para a escola. Aí o Jailson falou, não, Vivi, teu perfil é de bacharel, é de esporte, então continua. E eu fui tentando me encontrar. E eu comecei a trabalhar numa academia, onde eu e a minha colega Viviane Posato, que também é Viviane, a gente fez o projeto Vivis. E ali começaram a conhecer nós duas, né? Eu ainda era estudante, ela já era formada. A gente começou o projeto Vivis. E foi. E daí eu tive uma ideia de ser mais conhecida na cidade. E para ser mais conhecida e ajudar as mulheres, aqueles projetos, a gente transformou a vida de tantas mulheres. Mulheres que queriam tirar a vida, mulheres que não tinham mais vontade de viver, não tinha um caminho, sabe? Então a gente deu luz para essas mulheres. Então foi aí que eu despertei esse olhar. E eu comecei a dar as aulas gratuitas no parque. Até a gente a Silvana, naquela época, deu uma moção de aplausos pra gente, porque a gente dava aula gratuita uma vez por mês ou a cada 15 dias no parque ecológico. E ali as meninas ficavam incomodando. Quando você vai ter seu espaço? Quando você vai ter seu espaço? Só que a gente veio de uma família humilde, então não tinha dinheiro. Né? Da onde? Aí meu esposo, na época era meu noivo, ficava, vamos abrir um espaço, vamos abrir um espaço. Eu falava, Enio, da onde? Não tem dinheiro, Enio, da onde? Eu falei, não, a gente dá um jeito. E daí elas ficavam me incomodando que queriam. Aí eu falei, não, então vamos criar o Viva Hit online. Aí eu criei todo o produto, todos os vídeos, a gente tem 48 aulas gravadas desde 2019 lá. Lancei o produto online, a gente fez as vendas do online. E ainda continuaram me incomodando. Vivi, a gente quer pessoalmente, a gente não tem uma academia com esse acolhimento. E você atende a gente aqui, né? A gente já foi transformada com você. E daí a gente tentava, na gráfica aqui em Sorriso, o Enio de novo. Ó, tem essa academia que é a única de uma amiga minha que fez pós-graduação, que é de Lucas, que ela atende homens e mulheres. E foi uma inspiração. E daí ele falou, vamos fazer igual a única aqui em Sorriso, só que para mulheres? Aí eu falei, tá, mas de novo, da onde que vai te dinheiro? A gente se vira. Porque tudo envolve no dinheiro, né? Você precisa montar, você tem que pagar o aluguel, você tem que ter profissionais para ajudar, né? Não tem. Tudo envolve. Então, o pensamento da gente primeiro vinha o quê? Cadê o dinheiro? Eu preciso do dinheiro. Eu acho que é cultural também, porque a gente é criado numa família de CLTs, né? Então a gente vem com aquele negócio, vamos ser CLT. A gente acha que a gente nunca vai ter dinheiro para empreender e ter o nosso próprio negócio, realmente. E o medo, né? De instabilidade, enfim, né? Aí ele falou, não, vamos alugar uma casa. E começamos a procurar ali no Facebook, né? Ali mesmo na gráfica. Aí a casa que a gente viu, que era super legal, era R$3.200. Assim, não, né? Imagina, sair de um aluguel na época acho que eu pagava R$1.000 de aluguel, trabalhava na academia ali como personal, tinha seu dinheiro e tal, mas era muito contado. Aí ele falou, vamos. Eu falei, tá, vamos. Chama minha mãe junto para morar, daí tira o aluguel dela, ela paga o aluguel dela dentro do nosso, vai faltar 1.000 e pouquinho pra gente pagar. Então tá bom. Então 1.000 e pouquinho a gente dá conta, vamos. Aí a gente fez a pré-venda, conseguimos 13 alunas no primeiro momento. 13? 13. Então já pagava aluguel, já pagava as despesas ali, tava ok. Então tá, tinha que ser beleza. 14, né? 12. 12 mais 1. 12 mais 1. Tá. Elas conseguiram 12, daí 2 dias depois mais 2. Tá isso. Não, mas foi rápido o crescimento, realmente. A primeira turma, a abertura do espaço foi isso. E daí eu chamei o Neto, que era meu amigo nutricionista, para dar palestra, e a Runfit, que era onde eu trabalhava, cedeu, não lembro, acho que foi 20 colchonetes, cobrou R$10 de cada colchonete, que era colchonete antigo, velho, que legal, né? Uma concorrente te ajudar. Que era onde eu trabalhava, né? Muito bacana. E daí eles me cederam por um valor barato lá e eu comecei só com os colchonetes em casa. Então foi desenvolvendo ali no quintal de casa. Lá Isso no quintal, que ano, Vivi? 2020. 2020. A gente começou o Viva Hit, 3 meses depois veio a pandemia. E daí a gente fechou ali uma semana, né? Não sofreu tanto aqui, né? Nós não fechamos a cidade. Então foi muito bom isso, porque por esse momento eu ia fechar o Viva Hit, porque daí eu não tinha espaço, o aluguel era muito caro, tinha acabado de abrir o negócio, precisava de giro e não podia. E daí ficou uma semana ali, aquele caos, né? Abre, fecha. Aí deu tudo certo. Aí a gente foi de máscara, o ambiente aberto, podia e tal. Toda hora limpando tudo, então álcool, foi né?
espaçando, né? Inclusive, até hoje, né, a gente tem lá na academia, tem um espacinho com produto, é. álcool e o paninho. Tudo a gente higieniza quando a gente termina de treinar. Cada um no seu quadrado, É. né? Isso. Então foi um desafio ali. Aí eu continuei, como eu tinha já os vídeos de aula online, eu fiz as aulas online nessa uma semana que fechou. Então eu não perdi ativos, né? Não perdi alunas ali naquele período. E lá no quintal de casa a gente ficou por 2 anos. E eu consegui chegar a 190 alunas lá no quintal de casa. Então cresceu muito grande lá. Uhum. E rápido. Né? Rápido, no período de 2 anos. Só que daí eu não conseguia mais atender, porque eu, durante o dia eu trabalhava na academia e ainda tinha essas aulas que eu atendia só à noite. Você só atendia à noite, Só então, à noite. entendi. Só tinha aula à noite. Eram turmas até que grandes, assim, de 15 alunas, né? E daí o Enio falou, agora a gente tem que profissionalizar, a gente precisa colocar a sua cara a tapa, porque era um quintal de casa. Tá, quando né? você montou lá no quintal da sua casa, você fez com colchonetes, daí você fazia mais aeróbico, então? Uhum, com o peso do corpo. Polichinelo, agachamento, fundo, tudo com o peso do corpo. Aí aos poucos eu fui comprando alguns materiais, né? Aos poucos, Aos assim, poucos, olha uhum. só. E foi crescendo. Aonde que era? Na rua Santa Maria, onde era... Agora quebraram, vão fazer um prédio enorme, quase do lado do posto do Chagas, ali na outra Sim. esquina. Na esquina tinha a I9, imobiliária, do lado. Era uma casa do lado. Aí eles quebraram, agora estão fazendo um prédio lá, né? Sim. Então era bem ali. Então não tinha placa, porque era minha casa, então não queria, né, ficar com placa. Tanto. Então quando a gente foi para dar esse outro passo, era para mostrar, né? Então a gente acabou alugando o espaço da Angélica, da Atmosfera, um espaço externo. E daí ela construiu lá um ambiente lá, mas também chovia. Lá, quando era lá em casa, também chovia, molhava tudo. Aí eu chegava a arredar o sofá no quintal, dentro da sala, para poder fazer aula lá dentro de casa. Então, era um transtorno, né? Sim. Então, as alunas entravam no banheiro dentro da minha casa, não tinha banheiro externo. Então, eu queria sair desse quintal da casa que entrava na minha casa, né? Queria fazer separado. E daí a gente alugou esse novo espaço lá na Atmosfera. Então, quando a gente alugou lá, ficou um pouco mais profissional. A gente Que é na Avenida Blumenau. Na Blumenau, E aí a gente alugou, ficamos mais 1 ano e meio lá. Lá a gente chegou a 350 alunos. Não cabia mais. E a gente tinha que fechar, molhava bastante. A época de chuva era complicado, faltava muita gente. Sim. Então era um transtorno, né? A gente começou... E aí veio de novo o problema. Mais um desafio. Mais um desafio, porque até o momento era aluguéis, então eu tinha que dar conta do aluguel, né? E para eu ampliar ali, meu caixa era muito pequeno para fazer alguma construção ou comprar algum terreno. E eu sempre comentava em aula, as meninas pediam, mas Vi, por que você não constrói? Eu falava, não tem dinheiro. Aquela história de Só dinheiro. Não tem dinheiro. Como que eu vou fazer? Né? Então, é um problema, né, na minha vida que não tinha como. E parte de banco, os financiamentos não davam 100 mil, né? Porque meu movimento era muito pouco para pegar um empréstimo muito alto. E quando eu trabalhei na RunFit, eu sempre me dediquei muito. O Enio, meu esposo, também era gerente lá por 7, 8 anos. Sempre a gente trabalhou muito certo e correto. E isso correspondeu no nosso processo agora da abertura. Em aula, eu comentando com as alunas, uma aluna falou bem assim, eu falei, não tem, gente, não consigo, né, enfim. E uma aluna falou bem assim, deixa eu ver com o meu esposo. Eu falei, tá, né, tipo, tá bom, vê lá, né. E daí ela chegou e falou, meu esposo quer falar com vocês. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí foi o Enio, a gente sentou no bate-papo, você falou, não, fechado, vou construir pra vocês. Olha aí como é Deus agindo na vida não acreditei, das pessoas, né? Sabe, foi algo surreal. Vocês conhecem, eu acredito, o Tomé da Agrocim e a esposa dele é Alexandre. Então, ele tinha um terreno, ele ia construir um orquidário para ela trabalhar. E daí acabou que ele construiu a academia pra gente. Aí fez um aluguel lá, bacana fez também. Fez um modelo que vocês precisavam. Do jeito que a gente queria. É Deus ele agindo, construiu né? do jeito que ele queria. Legal, assim. Aí veio Mas isso aí é história, tá, Vivi? Porque ninguém vai acreditar em alguém se ela não tiver uma história de coerência correta, uma pessoa de essência pura. Sim. Né? E eu bato muito forte nisso porque realmente a gente sempre entregou um bom trabalho e eu sempre, quando eu trabalhava na academia, era como se fosse minha, né, a academia dos outros. Então isso realmente, para mim, fez muito, muito bem. Então hoje eu colho os frutos do que eu investi lá atrás, né. Aí ele construiu tudo do jeito que a gente queria, toda a estrutura, e aí veio o problema.
Enio, como que a gente vai colocar as alunas para fazer se não tem máquina, se não tem nada? Precisa do quê? Precisa de dinheiro. De novo. Ô, dinheiro. Seu marido lá, meu nome agora é Sicredi. Não tinha, né? Então, assim, ele construiu pra gente, só que a parte arquitetônica e tudo, a gente que tinha que, né, sei lá, comprar aparelho que fosse necessário, colchonetes, enfim, né? Hoje a estrutura que nós temos lá de gaiolas e tudo. Aí nós fomos no Cressol. Aí o Cressol era um banco recente aqui em Sorriso, acho que tinha 2 anos. Chegamos lá, falamos, eu já tinha conta da academia lá, 1 ano e pouco com eles, já tinha relacionamento. Falei, olha, a gente precisa de um valor X. Aí a gente fez todo o PDF, o projeto, mostrando, ó, em tantos anos a academia vai ter isso, em tantos anos vai ter tantos alunos, fez toda a projeção. Apresentamos para o gerente apresentou para o gerente. Qualquer Nacional. coisa, você pagava e dava academia para eles. Eles podiam lá fazer academia de você lá de graça. Não, Tava tranquilo. precisava fazer movimentar aquele negócio. Dava o equipamento, Ei, né? eu deixo meu marido aqui de troca, de garantia. Alguma coisa tinha que dar. E daí foi, eu falo que é Deus, né? Deus realmente agindo ali. Então, quando eles falaram pra gente que iam topar fazer esse empréstimo, justamente porque nós tínhamos um relacionamento muito bom com eles, a gente tinha o gerente ele treinava na academia que a gente trabalhava, então ele falou, nunca vi eles errarem em algum ponto, sempre trabalhando muito bem, então esse relacionamento foi muito importante para cederem, né, o valor do empréstimo. Então ali foi um passo bem bacana. Só que na hora de assinar, a caneta pesou, né, porque era um empréstimo muito alto. Então eu falei para ele, não tem como errar, a gente não pode errar. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Se errar, a gente tá muito lascado, né? Vocês tinham um problema quando não tinha dinheiro. Quando tinha o dinheiro, tinha mais um problema. Mais né? um problema. Então, foi basicamente isso. A gente hoje está com quase a capacidade máxima da academia em 3 anos. A academia cresceu muito rápido. Eu acho que acredito, principalmente pelo esse acolhimento, esse cuidado que a gente tem. Aqui, Sila está aqui para falar um pouco sobre isso. E tudo isso transforma a vida das mulheres. E eu sempre falo que o propósito, sim, do empresário é crescer, é ter dinheiro, é fazer a sua renda, a sua família ser muito bem estruturada com isso, mas tem um propósito inicial. E meu propósito inicial sempre foi transformar a vida das mulheres. Então, acho que isso não se perde no caminho. Né? Então, a essência Viva Hit, a essência Viviane está sempre presente. Hoje eu não estou mais nas aulas, mas elas sentem que essa presença minha está sempre ali. Então, isso é muito importante. A Vivi cria outras Vivizinhas. Quantos alunos tem hoje? Alunas? Hoje, alunas, nós temos 915 alunos. Só mulheres, né? Só mulheres. 915 para quem começou com 12 mais 1. Quando eu fiz a visita lá, eu fiz até uma aula, depois os compromissos não deixaram mais eu ir, mas agora eu falei para você, eu tô mais liberada. Então, o convite está feito desde aquela época. É verdade. O que eu senti lá e a Kiss? Pode ser Kiss, é mais fácil. Já estamos amigas, que é íntima. Vai poder confirmar, né? Porque o que eu senti é um ambiente assim, Ari, que as mulheres chegam, pode ser baixinha, alta demais, gorda, magra, descalça, do jeito, se tiver uniforme para ir, vai, se não tem, vai com uma bermudinha simples, uma camisetinha, e elas se acolhem umas às outras. Eu senti esse acolhimento, eu senti lá quando eu fui. Então lá, de fato, as mulheres se importam uma com a outra, mas não se importam e não julgam. Foi não isso que eu senti. Isso. Não tem competição. Não é isso que é exatamente que isso. apresenta? Quando eu Vocês aceitam mais café? Eu quero mais um pouquinho. Quando eu cheguei ali que eu fiz a postagem, perguntei, aí todo mundo me indicou a Vivi. E aí quando eu cheguei na Vivi, eu tava noiva. E quando eu vim para Sorriso, foi um processo. Logo veio a pandemia, então imagine, você chega num lugar novo, você não pode nem sair para você conhecer as pessoas. Então, eu saí de um lugar onde eu vivia a minha vida toda, onde eu conhecia todo mundo, e de repente você se vê num lugar onde você não conhece ninguém, você não pode nem malemar sair de casa. Então foi uma época difícil, né? Não vou dizer que eu fiquei em depressão, mas ansioso a gente ficou, né? O pessoal ficou ansioso, todo mundo meio ansioso.
Então eu engordei, a gente desconta na comida. Aham. E aí eu ia casar, e no vestido dos meus sonhos eu não podia estar com o peso que eu tava, não gostava do meu corpo, enfim. A gente não se gosta, e eu parei de me maquiar, eu parei de me arrumar, eu parei de cortar o você veio cabelo. como você falou, você veio de um lugar, né, que você conheceu, chegou aqui, e aí, né? Não tinha ninguém, era só eu e minha família, né? Aí eu conheci o meu esposo, né? E aí conheci a família dele, era só isso que eu tinha. Um vínculo pequeno. Um vínculo muito pequeno. E eu sempre fui muito da galera, eu falo. Eu sempre gosto de estar com pessoas, de As conversar. baixinhas têm essa coisa, né? De ter gente. Eu gosto de ter gente, eu não gosto de fazer nada sozinha. E aí, quando eu procurei a Vivi, eu falei, Vivi, eu vou casar. Foi em setembro, eu ia casar em março de 2023, eu procurei a Vivi em setembro de 2022. Falei, Vivi, eu vou casar e eu não tô gostando do meu corpo, eu preciso mudar. E aí a gente começou na época tinha só o funcional, né? Que era o mais aeróbico, com alguns pesos. E aí comecei, emagreci 6 quilos. Lembro, em um mês eu emagreci 6 quilos. Em um mês. Foi bem na época que tava tendo um desafio, eu entrei nesse desafio junto com ela, que tinha o pessoal, ela entregava o cardápio e seguia afinco, 6 quilos em um mês. Aí comecei. E foi justamente isso. É melhor do que tomar Monjaro, né? Não, com certeza. Não, eu ia falar que não era nem a época do Monjaro, Não né? era Hoje em dia. Não era nem a época do Monjaro. E aí, era justamente isso. Eu tinha muita vergonha de estar numa academia por conta, né, da presença masculina, de ter homens ali o tempo todo. Às vezes tinha muita mulher também que já era marombeira, bombada. Né? Então, aí você ali olhava aquele bundão e olhava pro céu. Não sei nem mexer na máquina. Foi exatamente isso. E aí eu fui ficando. Aí fui criando um relacionamento de amizade com a Vivi. Aí tinha dia que ela me falava, eu péssimo pra acordar de manhã. Aí ela me falava, vou te esperar 5 horas. Aí eu tinha dia que eu ia 5 horas, saía de lá, ia pro serviço. Daí eu saía do serviço e voltava lá. No mesmo dia, treinava 2 vezes, porque o projeto noiva tava ali. E aí só fui mantendo. E foi justamente isso. Eu fui conhecendo as meninas da academia, fui sendo acolhida. E aí a gente vai criando, vai conhecendo, vai virando amigas das pessoas que estão ali. E aí acompanhei essa trajetória pra nova academia. Inclusive, esses dias eu até mandei um áudio pra ela. Falei que eu tava muito orgulhosa, porque a gente começou, quando eu comecei com ela, era só o funcional. Eu odiava a academia, nem pensava que eu ia pegar num aparelho, numa musculação. Aí chega eu falo que ali a gente passa por uma etapa. Você chega, você vai ali no funcional, aí logo te passam pra musculação coletiva. Quando vê que você emagreceu o que você precisava, fortaleceu o que você precisava, agora vamos incluir a musculação junto, que daí agora tem o aparelho, né? Então, acaba que eu falo que hoje eu sou a mais legal da academia. Porque eu virei amiga de todo mundo, né? Acaba que você já fica ajudando também lá. Eu falei que se nada der certo na minha vida, eu vou fazer educação física e ela tem que me contratar. Porque a gente aprende, enfim, eu vivo aquilo ali junto com ela também, eu gosto muito. E me sinto muito acolhida pelas professoras. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente manda. Esses dias torci o tornozelo lá e aí ela fica o tempo todo de prontidão, como é que tá seu tornozelo? Vamos adaptar os treinos, aí as meninas todas adaptam. Aí quando vê que você já tá pronta de novo, vamos tentar, vamos fortalecer agora seu tornozelo de novo. Eu falo que a gente paga a academia e ganha o personal, você não precisa pagar personal, né? Porque tem o tempo todo as pessoas ali com você. E a gente vê que tem muitas mulheres com várias histórias, com vidas diferentes, e são muitas pessoas que a gente vê contar que chegaram ali no fundo do poço, né? Eu cheguei desgostosa comigo, mas tem gente que chega ali no fundo do poço e você vê a cada dia elas se reerguendo. No último desafio que eu participei, teve uma moça que perdeu 10 quilos em um mês. Entendeu? E não é só, não vamos falar só prometer emagrecimento. A Vivi não promete com isso. Responsabilidade, com responsabilidade. Né? A gente tem o grupo sempre ali. Quando tem o desafio, tem o grupo só do desafio. E aí é todo dia junto com o aplicativo. Você posta a sua comida, tudo guiado ali, os treinos, os desafios, tudo guiado. E é sempre com a Vivi junto. Eu acho muito interessante isso, porque ela é a empresária, é a dona do negócio, mas ela tá sempre ali. Né? Você nunca... Difícil você chegar na academia e não ver a Vivi. Ela sempre tá ali, o Enio sempre tá ali também, vivendo aquilo ali e fazendo acontecer. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história, de ser aluna. Eu falo que eu não largo
por nada. Já falei pro Jason, se um dia você quiser fazer academia, eu vou e corro na esteira da academia que você quiser ir, mas eu não largo a Viviane. Meu treino vai ser na Viviane. Porque eu não consigo deixar. É um Achei lugar... que ela ia falar outra coisa. Ah, Jairo, teu esposo? Jason. Jason, se um dia você falar entre você e academia, eu fico com academia. Nem vem que o seu orçamento aqui ó. Não, porque assim, hoje, pra uma pessoa que não gostava de academia, eu sinto falta quando eu não vou. Eu gosto, a gente sente isso que é o nosso, importante a gente você sente que o falar. nosso corpo muda, o nosso corpo pede por aquilo. E hoje eu tento trazer isso pra minha vida, né? Você pro meu matrimônio. iniciou lá com a Vivi em que ano? 2022. 2022. Hoje então são 4 anos indo e você vai todos os dias? Todo dia. Todo dia, sim. Só não vou Praticamente, né? só não vou no domingo. Sábado, alguns eu ainda consigo ir, mas segunda a sexta fico. Teu emocional melhorou também? Com certeza. Eu falo, até esses dias eu postei no meu Instagram que eu falo que pra gente se dar bem com os nossos desafios do dia a dia, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, se você não tá bem, se você não faz um exercício físico, se você não se alimenta corretamente, acaba que o seu sistema nervoso, quando vem um desafio, você não sabe resolver ele. Então, eu falo, eu não posso falhar comigo, porque se eu falhar comigo, eu não consigo ajudar as outras pessoas. Hoje eu trabalho com gestão de obra, então é uma coisa que a obra ela é caótica. Você precisa o tempo todo estar bem e saber resolver problemas. Que se você se desesperar, você não consegue resolver. Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa cuidar da gente. bem. Estar bem. Quando você entra num avião, qual é o conselho que eles dão, né? Coloca as máscaras primeiro em você e depois no Depois outro. nos outros. Então, Se você perder ali Vai salvar o próximo. você não vai Não conseguir. tem como, Então, exatamente. Então, hoje tento trazer isso pra minha vida conjugal. Também falo pro meu esposo que tô tentando trazer ele também para ele treinar também. E foi muito legal, porque através de mim eu consegui trazer várias pessoas que eu gosto. A minha mãe foi uma delas. Minha mãe nunca imagina. Minha mãe, uma caminhada no máximo. E aí ela... Hoje ela me manda mensagem, tá muito fraco esse treino. A minha mãe fez bariátrica e aí ela perdeu 45 né? quilos, se eu não me engano. É necessário, né? E aí eu falei fortalecer. pra ela, agora você tem que ir. Agora você tem que ir comigo. Aí eu falo que eu converti ela pro Cell Fitness. Ela vai junto com os Anjos Fitness agora. E aí hoje minha mãe faz junto comigo e é muito legal. Até esses tempos atrás tava minha sogra, tava minha avó e a gente tava treinando todo mundo junto ali. E não é só sobre exercício físico. Sobre mente, né? A mente. Sobre a nossa mente. Isso é bom. Consequência, né? Exatamente. E é legal você falar que você não gostava de ir pra academia. Eu também não gosto. Tinha pavor. Também. Tinha pavor. E é legal você falar porque se você não gostava e hoje você sente falta quando não vai, porque você se adaptou, você se sente bem, isso é importante para as mulheres, mas é porque você encontrou um local que te acolheu, né, que trabalha as mulheres, e como eu falei, lá não tem vaidades, né, as vaidades, né, as mulheres bombadas, eu tenho umas lá que já estão mais há quanto tempo, mas é uma ajudando a outra, é uma vibe assim Não muito existe gostosa. não Sabe existe o que é legal? Essas mulheres estão mais fortes, né? Que são bombadas. As alunas querem perguntar. Então elas perguntam e tem essa liberdade para perguntar e ela vai responder também, sabe? Então não se torna tipo, eu não vou falar com ela, sabe? Tipo, não, realmente... Pode, dá liberdade. Dá liberdade para conversar. Ô, Vivi, e você ouvindo o depoimento da Kiss, chegar lá e falar assim, eu vim treinar com a Kiss. Com a Kiss, isso aí. Todo mundo vai saber, porque só tem eu de Kiss lá mesmo. O que você sente? Você deve sentir uma emoção, um orgulho, né? Falar assim, onde eu precisava de dinheiro, né? E Deus me orientou até aqui e ouvindo uma aluna falando tudo isso, né? Que começou com você lá. Você deve se sentir orgulhosa, uma emoção, o coração fica quentinho, né? É justamente isso, assim. Eu acho que o dinheiro foi a dificuldade, mas não é mais, né? Então, com muito trabalho, obviamente, o Enio, meu esposo, ele é administrador, então ele é muito ciente. Ele está só com você lá agora? Só comigo agora. O Rani saiu da Runfit e ficou lá só comigo. Então, a gente tem a estratégia muito definida, muitos processos para que tudo seja encaminhado muito certo pelas professoras. Então,
todo mundo segue isso. E, de fato, por ter esse controle, esse acolhimento ele ocorre ainda, né? Então, quando eu comecei a dar 14 aulas no dia sozinha de funcional. Então, era mais o personal, dava tipo 16, 17 horas trabalhando o dia inteiro. Então, quando eu comecei com uma professora que foi a Dani, a primeira professora, depois a Jaque, a Ariane, consultora de vendas, foi quase indo para esse novo espaço que a gente está hoje. Então, eu cresci muito sozinha, né? Com ele me ajudando ali, boa parte o que ele conseguia, mas cresci bastante sozinha. E era um peso, né? E eu tentava sempre mandar mensagem para elas quando faltava, mesmo no espaço, sabe? Fazia no quadro o nome delas, para colocar quem faltou, terminava o final da aula, 9 da noite, ia mandar mensagem, por que você não veio hoje? Então, desde lá, eu sempre tive esse cuidado de acolher. Então, independente do espaço que seja, por exemplo, um quintal de casa, que era com chuva, meu cachorro às vezes soltava, ficava lá, fazia as coisas. Olhava meu lá, Deus. tava o cachorro lá. Vocês imaginam. Então, para mim era um transtorno, eu ficava doida com aquilo. Só que para elas não, porque elas estavam sendo acolhidas. Então, o ambiente, ele é importante. O ambiente que nós temos hoje é incrível, né? Meu Deus. For olhar, Sim, né? é incrível. Muito bom. Só que nunca reclamavam no quintal de casa, pedia para colocar uma coisa e outra. Quando eu para outro espaço também, na chuva é ruim e tal. Hoje também, então assim, isso é um segundo plano, né? O primeiro plano é esse cuidado, esse acolhimento. Então, quando elas falam, desse jeito eu falo, acertei. Que era isso que eu queria escutar. Não quero escutar, nossa, a estrutura de vocês é incrível, não sei o quê. É legal. Mas eu acho que isso é mais transformador, né? Ali faz a diferença. E sabe uma coisa que eu acho muito legal que eu esqueci de mencionar? Hoje eu sou da congregação cristã. É a minha religião. E uma coisa que eu acho muito interessante também é porque as pessoas da congregação, as mulheres, né, da congregação, da testemunha, ou tem assembleia, que são outras religiões, que a gente tem mais vergonha, igrejas, porque nessas igrejas é tudo separado, né? Então sempre tem aquele respeito homem e mulher. A gente tem essa vergonha de ir até uma academia convencional por conta da presença masculina. Então eu acho interessante, porque daí ali a Vivi recebe muitas mulheres que são cristãs, da congregação, da assembleia, testemunhas, porque se sentem acolhidas, porque ali não tem a presença masculina. Nada contra os homens, gente, com certeza. Mas claro. na hora do treino, você poder utilizar uma... Porque assim, ninguém de fora, nenhum homem de fora, vê a gente com roupa de treino. Então, a gente ir numa academia, uma academia convencional, acaba que a gente fica um pouco exposta. Então, quando a gente tem um espaço que a gente pode usar o tipo de roupa de treino sem se sentir com vergonha, acuada, é muito bom. Então, eu falo sempre que eu tenho oportunidade de conversar com as irmãs da igreja, eu falo, quer treinar? Vamos lá no Viva Hit, que só tem mulher. E lá tem todas as idades também. Professoras também? Só professoras? Só. O único bendito fruto entre as mulheres é meu esposo. E ele tenta ficar lá na salinha dele também, pra não... E eu acho que ainda é bom a presença do Enio, porque, por exemplo, na época das reformas, né, que teve, a ampliação que teve ali da sala de musculação, os homens que vão trabalhar, eles não olham nem pro lado. É muito interessante isso, porque daí trata direto com ele, eu acredito, né? Que é quem impõe o respeito ali com eles, e os homens não olham nem pro lado. A gente pode treinar tranquilamente, os homens nem olhavam. Então, sendo o único homem, ainda assim é boa a presença dele na academia. Sim. Se sente protegida, né? Muito bom. Então, esse momento das alunas treinarem e parecer uma calcinha, ou quiser tirar a blusa e ficar de top, é sempre muito confortável, né? Sim, com certeza. Então, alegre, transparente, né? Tipo, não fica... muito tranquilo lá. Estamos entre mulheres, então a gente não tem vergonha. Não, e mulheres, assim, sem vaidades, que eu achei o mais interessante. Sem vaidade, sem julgamento. Se a outra tá com um pneuzinho a mais, tá cheia de celulite, né? Tem, todo mundo igual. E como vai todas as idades... Então, lá você vê as moças bem jovens ali, que tem um corpo super definido, e tem as pessoas mais, né, de idade ou com uma certa obesidade que tá indo para tratar e tá tudo certo, não ficam no julgamento, sabe, Ari? Então, é uma academia, assim, muito acolhedora mesmo. Hoje, nossa aluna mais velha tem 77 anos. Olha. Gente, é muito legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo. Tem outras de 70, 72... E isso, eu fico muito feliz, porque elas estão super dispostas. A minha sogra mesmo, tinha uma senhora lá que vende ovos também, né?
eu tava lá no dia, ela chegou e vendeu, ela faz academia. Tem 2 que vendem lá. E daí eu acabei até saindo lá com uma cartela de É, eu também compro uma lá. Sim, a Muito Insight legal. Então ajuda bastante. A Kisla, ela hoje ela tá dentro das nossas alunas influencers. Uhum. Então a gente tem um programa que eu e a Enio criamos que a gente convida algumas alunas, são poucas, né, Uhum. para ser as nossas influencers. Então elas vão ter alguns benefícios na academia e elas divulgam um pouco mais a academia, falam um pouco mais afinco lá no Instagram delas. Então ela divulga se você quer treinar até 7 dias. Então a gente presenteou a Kisla justamente por conta Merecido, né? desse Desde o início lá, né? Não do início, mas está há 4 anos já lá. Sim. Ô, Vivi, eu vi que você viaja também bastante, fazer treinamentos, você vai para workshops, essas coisas, né? Como que é essa tua... Por que você foi em busca disso? Tanto a nossa sala V Stronger, hoje que é a musculação coletiva, a gente trouxe de fora. Ela é muito, como que eu vou dizer, muito utilizada essa sala nos Estados Unidos, que o dono da Smart Fit que criou, que é a Tono Gym. E daí ela veio pro Brasil e a gente foi lá no Rio de Janeiro, nessas viagens de congresso e tal, e nós vimos, achamos muito legal. Só que daí a gente adaptou pro nosso negócio. Lá a aula ela não tem essa mudança de som, mudança de luz. Então, nossa sala ela tem. Conforme a aula vai ficando mais intensa, a gente vai diminuindo a luz, deixando a luz vermelha e a música mais alta. Então, vai ficando mais difícil e vai mudando esses pontos. Então, a gente adaptou o nosso negócio para mulheres, né? Então, a professora ali acompanhando também. E quando a gente vai para essas viagens, a gente vê um mundo diferente, né? Então, a gente consegue ver os aparelhos que chegaram novos. Então, esse congresso que nós vamos sempre, que é o maior da América Latina da educação física, é em agosto, finalzinho de agosto, início de setembro. Então, tem os melhores cursos, todo mundo da área fitness está lá. Então, seja desde os maiores professores, maiores influencers, Renato Cariani, essa galera tá toda lá. Então, a gente consegue pegar máquina nova, investimento novo. Nós temos uma biopedância nova ali na academia, que é um totem, que sai direto no aplicativo, tem uma dieta. Então, a gente conseguiu ano passado, na feira, que veio essa novidade, colocar e implementar. Então, essa biopedância, ela tem hoje só nas Smart Fit. E hoje já tem na nossa unidade. Eles estão aplicando já em outras academias do Brasil. Mas então a gente consegue pegar tudo muito novo e trazer para cá e adaptar conforme o nosso negócio. Essa estruturação de cada um ter o seu quadrado, né? Eu brinco que é cada um no seu quadrado mesmo. A gente também viu numa experiência de uma academia. Então a gente viagem de descanso, a gente sempre vai com essas academias. E daí nisso que a gente consegue ver ideias legais. Então interessante sair fora da caixinha, né? Para ver novidades. E foi muito engraçado que a primeira viagem com um congresso que eu fiz foi quando eu estava estudando na faculdade em 2017. Final da minha faculdade. E eu nunca tinha saído de Sorriso. Eu tinha ido para, sei lá, né, cidades pequenas para jogar voleibol mesmo, assim. Então, acho que a maior cidade que eu tinha ido era Porto Velho. Para jogar vôlei, né? Era isso. Então, quando eu fui para São Paulo e conheci esse mundo das academias, né? Academias com valor de R$2.000 mensal, que é academia boutique, então, onde a Cláudia Raia treina, o banheiro tem tudo, maquiagem, você tem liberado Gatorade, você tem pano de não sei quantos fios, você tem lavanderia, você tem uma mulher que te maqueia, ou que faz tua unha para você sair do treino já maquiada com a unha para ir trabalhar. Então, esse ticket de R$2.000, eu comecei a enxergar algo muito diferente, foi transformador para mim. Então, eu consegui, o meu banheiro na academia é uma academia que tem secador, tem banheiro, chuveiro, tem absorvente, tem maquiagem, tudo que a aluna precisa para ela sair pronta dali. E eu vi justamente em outras academias. Você trouxe a inovação para cá. E eu treino na hora do almoço. Então, banho. Eu vou lá, treino, tomo banho lá, me arrumo lá, na hora do almoço, só volto pro escritório para almoçar e continuar o serviço. Olha aí. Almoça no escritório. Almoço no escritório, marmito, né? Faço as marmitinhas e aí eu vou, treino, tomo banho, me arrumo tudo ali no banheiro, só vou pro escritório, esquento a marmita, como a marmita e volto a trabalhar. Encaixou no horário do dia. Então, tem gente que tem essa dificuldade de encaixar um horário, né? Às vezes porque não gosta, né? Só que vai ajustando. Eu falo assim, começa 2 vezes, depois vai para 3, daqui a pouco você tá querendo 4, 5, você quer ir todo dia. E daí você vai vendo essa vontade que vai criando dentro de você. Porque a atividade física, ela vai te dando tantos benefícios que você fala, por que eu não faço mais?
por que eu não cuido mais? Por que eu não me alimento melhor? Então, você vai tendo mais disposição para tudo, você fica mais produtivo com o trabalho, enfim. Então, eu sempre falo, começa 2 vezes, não começa, tem gente que quer começar já, né, 5 vezes, 7 vezes, começa aos poucos e vai aumentando. Eu né? comecei Vai com 2 criando. vezes, 2 vezes na semana. E vai criando esse gosto realmente, porque daí o resultado vem. Aí você fala, não, o resultado é legal, então eu vou continuar pelo resultado. Só que você vai vendo outros benefícios, né? Sim. É importante você fazer uma pergunta. Não, eu só reforçar que essa questão das atividades físicas, ela evita problema de doenças, inclusive, né? Sim. Nós estamos vivendo já há um certo tempo, várias doenças, principalmente cardio, né? As pessoas vêm sofrendo com problema cardio, e eu e a Juscelia, inclusive, fizemos vários exames há poucos dias. Nós temos o Dr. Edgar, um acompanhamento cardio com ele, e ele bate muito nessa tecla, né, da questão das atividades físicas, que melhora o sono, e com o sono você consegue também reconstruir o organismo. Então, tem todo um processo aí que tem que ser levado em consideração, e fico feliz em ouvir que você faz ao meio-dia, aproveita, porque nós seres humanos, a gente tem uma mania de dizer que nós não temos tempo, né? Exatamente. Eu não tenho tempo, né? Mas se quiser fazer academia, faz à noite, faz de manhã, faz de madrugada, faz meio-dia. Eu fazia à noite, e aí depois que eu casei, eu falei pra ela, a minha rotina mudou completamente, deu um 360, já não era mais era eu, meu marido, a minha casa, que a gente tinha. Então eu falei pra mim, eu preciso encontrar um horário, foi uns 7, 8 meses tentando ajustar um horário que desse certo, que não atrapalhasse a minha nova rotina, que desse certo de eu trabalhar, treinar e cuidar da minha casa. E aí foi quando eu comecei a treinar de meio-dia e consegui. Não tem filhos ainda? Ainda não. Falei que eu só vou engravidar depois da Viviane. Jogou a bola pra mim, você viu, né? Eu preciso engravidar primeiro, depois eu engravido. E todo mundo fala, mas você é magra. Eu sou magra, mas eu sou uma falsa magra. A minha gordura visceral, a gente tá acompanhando, né, que a minha gordura visceral, ela era maior do que a da minha mãe, que tinha 100 e poucos quilos. Sim. Então, a minha gordura visceral é alta, muito alta. Ela não é nem normal, ela é muito alta. Então, a Vivi ajusta os treinos tudo certinho para que eu consiga baixar essa gordura visceral. Tem que ver a questão da alimentação também, né? Muito isso, né? Essa questão da mente é muito importante. Eu lembro quando nós estávamos na gestão, e eu tenho que dar mérito isso para a Marisa, né? Que a Marisa, quando ela foi secretária de esportes na gestão anterior à nossa, ela criou o Zumba na praça, né? Eu acho que eu sei quem que é ela. A Marisa, inclusive hoje ela é secretária de cultura, né? Na nossa gestão ela foi de cultura, que o Ari implantou a cultura, o Ari criou a Secretaria de Cultura no município, e a Marisa é secretária lá até hoje. E a Marisa colocou a Zumba, que era a Soninha que dava a Zumba. Na gestão do Ari, ampliou para vários bairros na cidade e também para os distritos, Boa Esperança, Primaverinha, né? Porque hoje Boa Esperança hoje é um município. Quantas mulheres, né, que deram depoimento dizendo da autoestima que elevou, a questão da violência contra a mulher também acaba... Isso eu acho que, não sei se a gente vai conseguir acabar no país a violência contra a mulher, no país não, no mundo, né, no mundo. Mas quando a mulher, ela se valoriza, e que é o que o Ari falou lá atrás, assim, ó, nós temos que parar de colocar a mulher como vítima, nós temos que dar instrumentos para que ela se olhe e se valorize, né? Porque a partir do momento que que a mulher se valoriza, nenhum homem vai agredir ela ou vai querer pôr ela para fora de casa. Porque ela vai estar se enxergando primeiro e colocando valores nela, e aí com isso o seu companheiro também vai valorizar. E eu sempre disse o seguinte, a mulher, ela nunca foi, a mulher não é a vítima, a mulher nós temos que trazer ela para um contexto da importância, porque quando eu falo assim, ai, a Vivi, coitadinha, não tinha dinheiro, teve que trabalhar, o marido não ajuda, ai, coitadinha, apanhou, sabe aquela coisa? Não, olha, Vivi, vamos mudar o contexto? Se eu começar a falar assim de você, você vai se encolher aí na cadeira. Uma história inspiradora, né? Aí se eu falar assim, olha, a Vivi fez o pai, né, família assim não era de ricos, né, de uma posse, mas deram um estudo que meu pai sempre falou,
que a maior herança para os filhos riqueza, é o estudo, é o conhecimento, que ninguém vai tirar. Aí você estudou, você, né, conheceu uma pessoa muito incrível que está do seu lado, que o companheiro também faz a diferença. Você tem que valorizar os seus companheiros, sim. Aí você precisava do dinheiro. Aí Deus foi colocando tudo para você. Foi colocando Pra pela enxergar que essência. não é no dinheiro, Não né? é só no dinheiro, é esforço, é correr atrás. Mas você se deu valor. Então, se eu falo, olha tudo que a Vivi construiu, tudo que, né, que você fez aqui e o que você está fazendo para outras mulheres, aí eu tô te empoderando. Eu tô te dando uma força, que essa tua força você vai transmitir para sua outra companheira, como você fez, como você está fazendo para mais de 900 mulheres, né? Então é isso, nós temos que Uma história trazer, inspiradora, né? nós temos que trazer esse movimento de que a mulher não é coitadinha, a mulher é uma mulher. Exatamente. E que o homem não tem que também ser desmerecido, que o homem tem que estar junto com a esposa. Porque se eu estou bem hoje, é porque eu tenho um companheiro, né? Se você está bem hoje, você teve um companheiro. Seu marido almoça sozinho, você almoça sozinha. Então vocês são companheiros. É isso que nós temos que trazer para a sociedade. E essa questão da mente estar sempre bem. Se você está bem, o marido está bem, se o marido está bem, a família está bem. Pronto, né? Sim. Eu tenho esse processo meu mesmo para falar também sobre estar bem, né? Antes disso, você falou do Enio ser uma pessoa muito boa. Tem um colega meu que ele fala bem assim, juntou duas potências que virou algo estrondoso. Então, o Enio é uma potência na parte administrativa, eu sou uma potência na parte de... Prática. Como é que a gente fala? Gestão das professoras, gestão de treinos, né? Parte técnica. Então, juntou duas potências e isso fez com que a academia crescesse tanto. E nesse processo de estar bem com a mente, quando eu abri a academia, eu tinha a academia toda para mim. Então, eu tinha 16 colaboradores só comigo. O Enio trabalhava no FIT e a gente tinha aberto a arena de beach tennis. Então, ele estava nessa parte. E daí, ainda me ajudava o que dava ali na academia. Então, foi algo muito grande para mim cuidar, né? Sair de uma professora, duas colaboradoras para vir para 16. Então, foi muito pesado. E foi onde eu fui deixando. Não treinava mais. Eu não comia de manhã, comia 2, 3 da tarde, o que dava. E daí, eu engordei 25 quilos. Então, foi onde eu me abandonei. Mentalmente, com muita ansiedade. Chegava a ter momentos que eu não queria nem dar aula. Que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Então, não conseguia dar aula, para você ter ideia. Então, foi algo muito difícil. Quando você fala que a mente tem que estar boa, foi algo muito difícil. Então, quando passou tudo, ele veio para me ajudar e a gente começou a reconstruir, eu falo tudo, eu fui me tratando com pessoas que realmente eu conseguiram me tirar desse local onde eu estava. Então, imagina, eu não tinha nenhuma dificuldade, vamos por assim, né? Então, não tive dificuldade com familiares, meu esposo sempre me ajudando, era dificuldade mesmo com que a dificuldade do negócio mesmo, sabe? Ali você não estava conseguindo enxergar algo. Era uma luta eu me com você abandonei. mesmo. Eu me abandonei para fazer aquele negócio acontecer. Então, quando a gente não tá bem, a gente não tá bem em nada, a gente consegue transpor isso. Então, foi muito difícil esse processo. Aí eu acabei conseguindo voltar ao meu peso original hoje. Então, mas foi muito difícil. Esse processo da mente, ele atrapalha muito a gente. Então, se a gente não tá bem, a gente tem que estar bem. Hoje você tem quantos colaboradores no geral na tua academia? 18. 18. Então, são 18 profissionais que estão lá gerando economia na cidade também, né? E a gente tem esse cuidado muito grande de ter... eu falo que a gente trabalha com meritocracia. Então, desenvolve um bom trabalho, a gente faz esse reajuste dentro do que ele trabalha ali. E a gente sempre tem a régua muito maior do que toda a área da educação física. Por quê? Justamente pelo trabalho diferente que a gente apresenta. Então, se a gente tem que dar um acolhimento maior, um cuidado maior, a gente também consegue ter uma régua maior para entregar para os nossos colaboradores. Então, a gente consegue trabalhar muito bem com eles com isso. Então, acaba que todo mundo cresce junto, né? Agora, a gente acabou dando oportunidades para algumas colaboradoras de ser coordenadora, a parte de gestão ali com a gente também, porque desempenharam um bom trabalho. Muito bom. Onde fica a Viva Hits? Fica na rua São Conrado, entre o Ditado e o Babi, supermercado. Então, ela fica entre o meio ali dos dois. Fácil de encontrar. Entre o Babi... Babi, que é na Tancredo?
Isso, Uhum. segredo. E daí na Brescancinha o ditado. Então ela fica nesse meio ali da Você entra cidade. naquela rua, Você logo pensa- você vai ver um É. negocinho rosa. É lá. Você pensa assim, eu vou ali no ditado tomar um chopp. Não, mas ali tem a Viva Hits. Eu vou na Viva Hits pra depois tomar um chopp. Depois você dá um Aí, choque. daí eu vou no Babi e compro uma salada. Aí vou numa... A pergunta é, a mulher que tiver interesse de fazer academia, hoje, por exemplo, quais são os planos que vocês oferecem? A gente trabalha com planos anuais, que daí tem mais benefícios, planos semestrais, 6 meses e trimestral. A gente não trabalha com plano mensal. Por quê? O projeto, ele não é para um mês. Tá bom? Né? Ele é um projeto que a gente quer acompanhar a pessoa, ter esse cuidado com ela, né? Então pensa na saúde como completo. Então nós temos esses planos, nós temos os planos das aulas, que é só o funcional, aí nós temos o funcional e essa musculação coletiva, que é com barras, com pesos, e o outro plano que daí é as 3 modalidades, que daí é a musculação tradicional com aparelhos, a musculação coletiva e o funcional. Daí nós temos planos a partir de 179, que é só o Tá bom. funcional. Né? E Esse daí plano inclui os completo ele é outros. 229. O completo 229. Isso, no E plano tá normal. sempre o profissional ali te auxiliando. Sim. Sempre, Nossa relação né? de professor para aluno é 1 para 15. Essas turmas maiores é 1 para 11. Então já é maior que das outras academias tradicionais, né? Porque a gente quer esse acolhimento, quer esse cuidado maior. Uhum. Isso funciona qual horário? Nós começamos às 5h05 da manhã e encerramos às 9 da noite. A gente não fica até às 11, igual algumas academias, porque a mulher ela não consegue, realmente. Sim. Então 9 horas é o limite da mulher com as tarefas diárias em casa, né? De Para segunda a conseguir. sábado, abre domingo. Segunda a domingo, Domingo também. direto. aham. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Segunda a sexta esse No horário. domingo tem um sábado, domingo é de churrasquinho manhã. depois, né, Vivi? Tem um almoço ali já. Você sai dali assim, ó, vamos no domingo lá na Vivi fazer academia, que daí quando você sai lá, tem um churrasquinho ali te esperando. É, a gente E um pensou? chopinho lá, Não. sem glúten, aquele chopinho sem lá glúten da pelo que eu louvada. percebi é só ovos. O pessoal apareceu o vendedor de ovos. É, Agora tem que ir lá uma senhora que tem açougue. Não, mas pior é que tem, falou que tem açougue. Tem, então tem carne também. Não, mas então, aí ó, mas o chopp é só pra quem vai no domingo fazer. O chopp e a carninha lá. Você acredita que na nossa geladeira a gente tem cerveja? Por quê? A gente tem cerveja, tem refrigerante, Gatorade, tem tudo lá. Porque consomem muito pouco, né? Mas é muito legal ver, é uma comunidade. Então elas, às vezes, terminam um treino de um final de semana, alguma coisa, elas sentam entre elas, tomam um cafezinho delas, ou às vezes pega uma cerveja, senta lá e começa a conversar. Então é uma comunidade. Então a gente entende que uma cerveja não vai ser um problema, né? Se você tem Ainda uma mais vida, você tomar né? aquela sem glúten, Então, né? na Com verdade, baixa não é caloria, tudo tudo com equilíbrio, pode, né? Então, se você tem uma vida muito ativa, tem cuidado com a alimentação, não é uma vez ou outra que vai dar esse problema. Show. Ju, eu tenho que só agradecer. Eu tô olhando o relógio, eu tenho um compromisso e deu 1 hora de bate-papo. Você vê? Parece que passou voando. Não, né? mulher, Uma conversa muito boa. nós não falamos metade do que a gente queria É. falar, né, Vivi? Vocês falam da Eu idade. tô aqui atrapalhando. eu acho. Vocês falam da Não. idade, o nosso público que a gente comunica no Instagram, Facebook, é 35 mais, 35 a 55. Mas acabam vindo as mães, porque daí as alunas querem que a mãe esteja naquele Sim. ambiente gostoso, as filhas, mas a gente tenta comunicar para essa mãe que ela não está sendo vista, que ela está cuidando de tudo menos dela. Então essa é a nossa comunicação, porque elas deixam elas de lado, né? E eu vejo também que lá vocês se tornam uma grande família. Agora é festa junina, é Eventos, aniversário que uhum. vocês fazem. Eu vi que vocês Desafios. fazem umas festinhas assim fantasiadas, Uhum. né? Eu não estou indo ainda, mas eu vejo, eu vou lá e eu curto, porque eu acho muito bacana vocês se entrosarem e lá de fato se torna uma família, porque acaba falando da vida pessoal, Sim. né? Acaba falando da intimidade, acaba às vezes desabafando, né? Sim. Isso é muito legal, ter essa cumplicidade entre as mulheres, né? A Vivi é muito criativa, tem bastante evento. Tem, É bem muito legal. Isso é bom, interage. Ah, Da minha parte, eu só agradeço. Tá? Muito Obrigada. obrigado pela presença de vocês duas e vou deixar a Juscelia fazer Vivi, o encerramento. eu queria saber de vocês duas, assim, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. E um convite também, né, para irem conhecer Uhum. o seu espaço, né, Kiss? Pode falar primeiro? Eu acredito muito que se a gente cuidar da gente, tudo ao seu redor ele transforma. Falo por mim, por experiência própria, né? Sim. Que eu estive no meu fundo do poço e isso realmente me ergueu para todos os caminhos.
Então, sempre olhe para você como uma prioridade, né? Então, cuide, se movimente, porque isso vai fazer com que todas as áreas da sua vida estejam muito boas. Então, não tem como a gente estar ruim em uma área e as outras estarem boas. Normalmente, tudo é muito ruim. Casamento ruim, a sua parte física ruim. Então, se você começa trabalho ruim, então tudo, se você começa a mudar a atividade física, incluir ela na sua vida, cuidar da alimentação, tudo se transforma, eu falo, né? E quem está assistindo, quem estiver, né, vendo, por onde estiver vendo, a gente dá 7 dias gratuitos para ir lá conhecer a academia. Então é só chamar a gente no Instagram, não sei, ou comentar aí que a gente pega o contato Qual de que vocês. É o teu Instagram? É Viva Hit Academia Feminina. De chamar lá, falar, ó, vi no podcast lá, do Café com Canela, da Juscelia, do Eric, daí a gente vai dar os 7 dias gratuitos para vocês conhecerem. É o Hit com 2 Is. É, Hit com 2 Is. Viva Hit com 2 Is. Pra achar a academia. Pra achar a academia. Bom, gente, eu não sei se é uma mensagem, se é um conselho, mas só complementando o que a Vivi disse, que a gente precisa estar bem conosco, né? Pra gente conseguir cuidar das demais áreas da nossa vida. E, igual você disse, a mulher, ela não tem que ser vítima. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar. Todo mundo se ajudar. Então, a minha mensagem é que se você, né, a mulher que está nos assistindo, está procurando um lugar para que você consiga se reerguer, para que a sua autoestima volte, um lugar onde você vai ser acolhida. Tem dia que a gente vai só para conversar mesmo, né? Não é nem para treinar, porque a gente gosta das pessoas que estão lá. Então, dê essa chance para você, né? Para você se amar de novo, para você se gostar de novo e ver que tem do outro lado do muro, que a gente só, quando a gente não tá bem, a gente só vê um muro, né? Nada tá bom. Do outro lado tem mulheres que se acolhem, que se apoiam, e eu acredito que lá é o lugar pra gente, o espaço pra gente se encontrar dessa forma. Legal, eu quero agradecer vocês por ter aceito o convite de vir aqui. Há tempo que eu queria trazer a Vivi para a gente falar dessa academia que eu fui lá conhecer e achei extraordinário o que vocês fazem lá, o acolhimento é uma academia para mulheres, então as outras academias não precisa ficar com ciúmes, né? É uma academia para mulheres e todos os tipos de mulheres e todas as idades, não criança, né, Vivi? Não, a gente pega a partir de 14 anos. A partir de 14 anos. Mas então você, mulher, vai lá, conheça e olha aí, ó, assistiu o Café com Canela, vai lá que você vai ter 7 dias gratuito para você conhecer a academia. Então eu quero agradecer vocês tirarem um tempinho para vir aqui, tá? Dá um abraço lá na Carla Virtual por nós. Pode tá? deixar que eu entregue. É uma pessoa incrível, né? Uma pioneira aqui da cidade, a mãe dela eu conheço, a Dona Linda, uma mulher incrível, né? São incríveis. Então leva todo o nosso abraço em consideração. A você, Vivi, muito obrigada por você ter vindo aqui, explanado sobre a sua academia, sobre a sua história. Como eu falo assim, no mundo de hoje em dia, a gente vê tanta gente só reclamando, né? E você precisava do dinheiro, mas a força de vontade e o pensamento positivo e um parceiro do seu lado e Deus no comando de tudo, deu tudo certo e hoje você é um sucesso aqui em Sorriso. Parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns pelo que você faz por outras mulheres, porque eu tenho certeza que você às vezes estava lá assim cansada, né? Mas você olhava para aquelas mulheres e falava assim, eu preciso fazer algo mais, porque você daí se inspirou nelas também, você fazia por elas e isso te fazia crescer também, né? Ficava bem. Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. E a vocês aí, ó, vai lá no nosso canal, se inscreva no canal lá da Café com Canela. Nos acompanhe também através do YouTube, das redes sociais do Facebook, do Instagram e nos stories também. E vá conhecer também a Academia Viva Hits, né, Ari? Você não vai poder ir. Não vai. Conhecer vai. Conhecer você pode. Conhecer pode, só não vai poder malhar lá, senão, né? Muito obrigada pela parceria de todos vocês aí, acompanha a gente, tem tanta história bacana e obrigada por estarem conosco até hoje. E até a próxima. O Flamengo não tá jogando, né, nesses dias, porque a nossa seleção está na seleção brasileira. Só tem 4 do Flamengo lá. Então eu sinto muito para quem não tem todos esses jogadores na seleção. Então a seleção do Flamengo
não está no Brasileirão, mas está na Copa do Mundo. Um grande abraço, até a próxima. Até mais, obrigado.